Ontem foi meu aniversário, por favor, não precisa mencionar isso, que eu já recebi vários parabéns. Mas Quantos anos, Bruno, tu fizesse? 49. 55. 49 só? Isso é mentira, porra. Isso é mentira. Ele mente Olhando descaradamente. para trás, Ele veio com a cara de pau de dizer para mim que ele estava fazendo 49 anos. Eu falei, tá bom, então. Cadu, posso ir? Olá, você, meu amigo, minha amiga. Bom dia, boa noite, boa tarde. No horário que você estiver nos assistindo, muito obrigado pela sua presença, pelo seu prestígio. Sempre lembrando, se inscreva no canal, amassa esse like, prestigie a gente. Hoje um programa muito especial com Manuel Fernandes, jornalista por mais de 31 anos, que vai contar um pouco da sua trajetória. Manuel, muito obrigado pela sua presença. Nós temos um jeito de começar aqui muito especial, que é perguntando sempre para os nossos co-entrevistadores aqui, começando pelos Estados Unidos. Bruno, como é que está Seattle? Você sabe que hoje eu não estou em Seattle, né? Eu estou na costa do Oregon, aqui estou numa cidadezinha chamada Lincoln City e estou na praia, tirando uma semaninha de férias e está tudo ótimo aqui. A temperatura está 20 graus, mas está fazendo sol, o que é o que importa realmente. Então, perfeita temperatura, tranquilo, ótimo para relaxar e melhor ainda para poder fazer esse programa tão divertido. Em algum lugar entre São Paulo e o sul de Minas, como é que está a situação aí? Aqui está uma delícia. Amanheceu 9, 10 graus de temperatura, mas também um dia bonito, com bastante sol. Só que hoje eu amanheci apavorado, porque, como vocês sabem, a minha internet é via rádio. Eu não tenho CEP, não tenho cobertura de 3G aqui. E eu me comunico com o mundo por uma internet via rádio na fazenda vizinha. E hoje eu amanheci sem internet. Dia da gravação do nosso podcast e eu fiquei apavorado, mas deu tudo certo. Aqui tem essas vantagens. Eu liguei direto para o provedor, que é familiar, ele me atendeu, correu na antena e botou tudo em ordem. Então, estamos aí. Manuel, muito obrigado. Deixa eu te apresentar aqui como você merece para os nossos ouvintes. Manuel, mais de 31 anos de jornalismo, editor e colunista de Veja, passou pela Forbes, passou pela Isto É, vem acompanhando o mundo da tecnologia nesse período. Hoje ele é diretor da Bytes. Bytes, que é uma empresa de análise que analisa padrões e comportamentos de tudo que passa pela internet. E eu vou pedir para você falar um pouco da Bytes para a gente, contar um pouco como é que dessa vista privilegiada você constrói resposta para uma série de perguntas que a gente tem hoje, seja empresa, sejam políticos. Agora, quem conhece você muito bem, e eu queria que fizesse uma co-apresentação, é o Bruno. Então, antes de passar a palavra para você, eu passo para você, Bruno, por favor. Absolutamente. Não, você sabe que aqui esse programa é assim, a gente traz profissionais de destaque e pessoas que acabaram virando amigos aí na nossa trajetória. E o Manuel passou de um entrevistador que sempre duro, sempre botando o dedo na ferida. Vocês vão ver aqui que o estilo dele é bem direto mesmo, ele não circula, ele vai direto ao ponto. Mas a gente acabou se tornando grandes amigos. E eu comecei minha trajetória no Yahoo e coincidiu justamente com essa amizade. A gente começou como, enfim, com uma relação profissional, de entrevistas e tal, mas depois disso eu tive a oportunidade de vir acompanhando toda a trajetória, até esse momento empreendedor que ele sempre teve com ele, na verdade, né? Eu sabia que ele ia acabar virando empreendedor. E eu, primeiro, tenho super orgulho e prazer de conhecê-lo e de ter acompanhado essa trajetória, ter interagido com ele profissionalmente também em vários momentos. Mas a Bytes, ele talvez não vá falar isso, mas a Bytes, ela já, na sua história de 14 anos. 14 anos, tem 14 anos a Bytes, e ela é responsável hoje por alguns furos, algumas tendências que ela botou na rede muito antes de todo mundo. Enfim, eu acho que vai ser um papo super divertido por causa disso, por causa da personalidade do Manuel, por causa dele ser quem ele é, e eu fico super feliz de ter você aqui, meu amigo. E hoje está te entrevistando, primeira vez em 20 anos de amizade, e
Prepara, porque eu tenho perguntas duras para você. Você É o dia da vingança. Eu também. Não tem off aqui, não, hein? Manuel, então, passando a palavra para quem merece, para você, eu vou começar pedindo para você contar um pouco da Bytes e contar um pouco quais são as perguntas mais frequentes que a Bytes recebe. Então, primeiro, obrigado pelo convite. Realmente é muito interessante conversar com vocês, com o Bruno, com o Cadu, com o Rogério. Na realidade, como o Rogério colocou, eu sou um jornalista que passou uma boa parte da vida entrevistando pessoas. E há 14, 15 anos, quando eu montei a Bytes, eu passei a entrevistar dados. Então, os bancos de dados passaram a ser minha fonte de consulta. E lá atrás, quando eu estava na minha última atividade, continuo sendo jornalista, porque eu continuo entrevistando, continuo perguntando, mas quando eu estava em redação lá atrás, eu resolvi montar uma revista. É aquela coisa, vou empreender, eu empreendo mais ou menos na área onde eu tenho um domínio, que era a revista, que eu sou, toda a minha trajetória profissional é um profissional de revistas. Aí montei uma revista, chamada Bytes, obviamente, uma revista que ela circulou por 5 edições, eu percebi que não ia ser um bom negócio e por ser uma pessoa que tive muitos bons amigos e amigos generosos, como o Bruno, que sempre tiveram paciência para conversar comigo, conversando com um desses amigos, que é o professor Marcelo Coutinho, que é da FGV, eu disse, eu preciso entender o que vai acontecer, porque não vai ser por revista. Ele falou, acho que tem um espaço aí para você ocupar em redes sociais de conseguir levar para as empresas informações que sejam realmente relevantes sobre esse universo de redes sociais lá atrás e trazer isso para o business das empresas. Então, eu sou uma empresa que fornece dados para tomar decisão estratégica. Só sou útil quando minha informação se transforma numa ação dentro da empresa. Se isso não acontece, eu não tenho utilidade para a empresa. E a gente tem orgulho de trabalhar só para empresas do setor privado. A gente não tem nenhum cliente no setor público, né, porque a gente não procura. A gente não tem isso, a gente nunca participou de campanhas, nunca trabalhou para candidatos, nem partidos, porque isso a gente é uma política de governança nossa, a gente não pretende trabalhar. Só que existe uma unidade na Bytes, que é a unidade que está, essa unidade que é pulsante, que é a unidade que interpreta esse contexto político que está todo armazenado na internet e fornece informação para os nossos clientes desses cenários. Então, eu costumo dizer que eu tenho lá à disposição, todos os dias, 150 milhões de pessoas que acessam a internet do Brasil, dando informação e a gente cruzando essa informação, né? Então, e também lá na Bytes, como a gente usa muito tecnologia para capturar dados, isso nos dá condições de ver várias dimensões na internet que poucos conseguem ver. Então, a Bytes não é uma empresa de tecnologia, eu sou uma empresa que tem uma fusão entre tecnologia e pessoas. Eu sou uma empresa que trabalha no eixo do contexto, né? Porque máquina não tem contexto, só pessoas. Então, é isso que eu procuro sempre os sinais fracos, que são os sinais que podem dar esse retorno. E realmente também é um ponto de muito orgulho nosso, que em abril de 2018, quando nos perguntaram quem iria para o segundo turno, nós falamos para os clientes, vai alguém do PT, que eu não sei quem é, pode ser o Haddad, pode ser o Lula, ou qualquer outro que o Lula indicar, e o Jair Bolsonaro. É impossível, o Jair Bolsonaro só tem 7 segundos, o Jair Bolsonaro não tem estrutura partidária, o Jair Bolsonaro não consegue fazer nenhum movimento mais estruturado. Só que, na realidade, como vai acontecer hoje, o Bolsonaro não nasceu em 2018 para o mundo digital. Ele tinha nascido em 2014, quando ele, numa entrevista ao Estadão, ele diz o seguinte, serei o candidato da direita em 2018. E aí o repórter pergunta, mas o senhor não tem vergonha de se dizer de direita? Ou nenhuma. Sou de direita, eu sou com muito orgulho de direita. Então, a partir desse momento, a gente começa a acompanhar esse deputado, que é lá do estado de Bruno, que começa a viajar pelo Brasil, chegar em aeroportos, os aeroportos lotados, de gente recebendo, e a gente percebe que tem algum movimento acontecendo aqui que vai se refletir em algum ponto. Quando ele assume a candidatura, a gente diz, é ele, não tem jeito. E assim foi. Então, essa é a abordagem que a Bytes faz. A Bytes
tem essa capacidade de entender esse ecossistema de informação que existe dentro da internet no Brasil, né, e fornecer essas informações. Então, eu costumo dizer assim, se você tem uma pergunta, eu tenho uma resposta para você. Mas tem que saber perguntar, né? Tem que saber perguntar. E aí eu tenho uma pergunta para você, puxando um gancho do que você falou sobre a questão dessas análises políticas. Nós vamos falar disso em algum momento, mas você está com um filho novo aí, né? Que é a Escola Bytes, e que vai ter um curso agora falando sobre essas eleições virtuais, não é isso? As eleições no mundo remoto. E aí, o que você já está vendo? Queremos saber tudo. Não, o que a gente está vendo é o seguinte, a gente lançou esses... Porque depois de toda essa trajetória, a gente acumulou muito conhecimento, e eu acho que a gente chega um momento que a gente quer compartilhar esse conhecimento de maneira estruturada, e eu convidei uma executiva que trabalhou muito tempo nesse processo de construção educacional e de indicadores para dirigir a escola. E a gente vai estar lançando essa Escola Bytes para fazer, inclusive vocês são convidados para ser professores da Escola Bytes, para falar sobre tudo que tem relação com o nosso negócio, que é análise de dados. Então, o primeiro curso é um curso que eu vou ministrar, que é Eleições sem Comício. Como a análise de dados será determinante na campanha de 2020. Por um motivo simples. Não teremos comício nesta eleição. Ninguém vai à rua fazer comício. Toda a força da campanha vai ser feita pela internet. Na última eleição, nós tivemos 500 mil candidatos no Brasil. Este ano, antes da pandemia, se estimava que nós teríamos 1 milhão de candidatos. Uau! Por um motivo simples, não tem mais coligação na proporcional. Então, cada partido tem que lançar o número total de vagas de candidatos. Então, isso daria mais ou menos 1 milhão. Você imagina o seguinte, é simples. 1 milhão de candidatos, 4 redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Cada um faz por dia 4 posts. São 4 milhões de posts por dia, que vai ser um tsunami de informação nos eleitores que nunca se viu. Então a internet vai ser um grande ativo, e algo que o Cadu me falou há muito tempo, quando eu conheci o Cadu pela primeira vez, que ele falou assim, a importância de se trabalhar em rede. Porque, na verdade, é o seguinte, é o caso que eu conto muito interessante. Lá em Recife, no Recife, né, onde eu nasci, o Recife tem um pré-candidato do PDT que se chama Túlio Gadelha, que é um deputado federal. O Túlio Gadelha tem algo em torno de 2 milhões, 2 milhões e meio de seguidores. Perfeito. Só que o Túlio Gadelha... Vou dar uma colorida aqui. Por acaso, o Túlio Gadelha é o namorado da Fátima Bernardes? Não. É esse mesmo. O Túlio Gadelha se elegeu deputado e tem 2 milhões de seguidores nas redes sociais dele. Só que o Túlio Gadelha não tem, o PDT em Recife não tem nenhum vereador. Tem outro candidato, que é o João Campos, do PSB, que tem 250 mil seguidores nas redes dele. Só que na Câmara de Vereadores, o PSB tem algo em torno de uns 20 vereadores, em 39. A combinação da rede do João Campos com a rede dos vereadores se equivale à rede do Túlio Gadelha. Então, trabalhar em rede vai ser fundamental. Os vereadores nunca foram tão importantes como serão nessa campanha, porque cada um vai conseguir distribuir a mensagem do seu candidato na rede. Entendeu? Então, Manuel, e a televisão? Ela morre num cenário desse? Não, a televisão ganhou uma nova importância, porque a televisão, os debates serão motivo de muita atenção. Então, assim, o nível de pessoas prestando atenção nos debates será muito maior do que foi antes, porque eu terei toda a informação que chegará da internet e usarei a televisão para checar se realmente o candidato é aquilo tudo que me falaram. Então, eu vou ter uma combinação muito forte de televisão. O que eu acho que enfraquece nesse momento vai ser a mídia de jornal. A mídia de jornal vai perder muita relevância, porque eu vou ter 2 fluxos muito fortes, televisão e redes sociais. Eu não vou precisar abrir o jornal para ler o que vai acontecer, porque eu estou sabendo mais ou menos no que está acontecendo na rede, e vou checar isso na televisão. Então, a televisão, de certa forma, ela edita o meu dia ali. Ô, Manuel, você tem um ponto de vista sobre
essa influência das redes sociais. Eu queria entender, as redes sociais têm muito barulho, tem muita coisa que não presta, tem os haters, tem movimentos coordenados que às vezes distorcem. Tem fake news. Então, que são movimentos coordenados que às vezes distorcem as informações reais, até as tendências e tudo mais. Então, quanto as redes sociais realmente são informativas? Porque você está colocando que o fluxo de informações virá das redes sociais e desses debates, o grande fluxo, além de outros meios, mas esse é o grande fluxo. E eu, às vezes, tenho dificuldade em entender as redes sociais como fonte de informação qualificada. Como é que é a tua visão sobre isso? Mas eu concordo com você, mas as redes formam opinião. Algo que eu repito sempre, e isso está virando um mantra meu, é o seguinte: eu não acredito nessa hiperinsuficiência do eleitor brasileiro, do tipo, votou, foi influenciado por rede social. Isso não existe, porque há algum tempo, acho que logo após a eleição presidencial, eu estava num evento e alguém falou assim: não, o presidente Bolsonaro ganhou por causa dos robôs. Eu disse: não, ele ganhou porque ele teve mais votos do que o segundo candidato. Foi por isso que ele ganhou. Não foi por causa de robô. Ele tem 2 candidatos, ele teve mais votos, ele ganhou por isso. Porque a minha premissa é que robô não vota. Robô não vai na urna e coloca voto. Agora, que a rede social forma opinião e cristaliza opiniões que já existem, que eu tenho, que eu teria, claramente. Então, assim, e também não acredito que numa eleição presidencial, onde você tem uma diferença de 10, 15 milhões de votos, a rede vá numa direção, ela ajuda, mas ela não é determinante para definir a eleição. Numa eleição municipal, onde a diferença de 100, 200 votos em pequenos municípios, aí sim, nesta eleição, vamos ver o grande efeito de rede social em mudar posições de voto nas últimas 48 horas, 72 horas antes do voto da eleição. Porque aí eu consigo mexer com um contingente muito rápido, mas um contingente nacional, não. Então, assim, eu acho que a rede, você tem informação, eu concordo que não é informação qualificada, mas ela forma opinião. Porque as pessoas, e praticamente o pessoal da oposição, nunca entendeu como é que pode ter no Brasil 30% de pessoas que são conservadoras, né? Como é que pode existir? Aí a resposta é, porque estatisticamente vai sempre existir um grupo que é conservador e um grupo que é liberal. Não tem, o Brasil não, a esquerda acreditou na utopia, né? A oposição de maneira geral acreditou na utopia que existiam brasileiros que adotavam tudo o que eles diziam não. Qual é o grande ponto importante da campanha do Bolsonaro? Ele conseguiu ser o grande hub dessas pessoas que nunca tinham ninguém, porque se você pega do governo, da redemocratização para cá, mesmo do governo Sarney para cá, são governos de centro-esquerda. Você nunca teve um governo de direita no Brasil. Então eu tive Sarney, tive Fernando Henrique, tive Lula, tive Collor, tive Itamar, tive Dilma, e aí nunca tive um governo de centro-direita. E sempre teve gente de direita no Brasil, obviamente sempre teve direita. Mas essas pessoas, elas se achavam que eram minoria. Quando alguém aparece e diz eu sou de direita e não tenho vergonha de ser, aí e tem a internet junto disso, tudo, aí cola tudo. Então eu acho exatamente isso, Bruno. Eu acho que a informação qualificada, como jornalista, eu defendo que está no jornal. Mas também a informação que chega pela internet, pelas redes sociais, reforça posições que eu já tenho. Eu não tô criando nada. Não é que eu sou uma página em branco e vem um bando de pessoas falando e realmente eu concordo com isso, agora eu mudei a página. Não é isso. Na verdade, ela continua sendo uma pessoa só que cristaliza. Então é isso. É isso que a esquerda e a oposição não entendem. Enquanto a militância da oposição ainda permanece analógica, a militância do Bolsonaro e dos conservadores nasceu digital. Eles são digitais. Eles estão há 4 anos aprendendo, errando, aprendendo, errando. A história mais clássica dessa história é esse episódio envolvendo o STF. Bloquearam os caras no Twitter. Aí o que os caras fizeram? Mudaram o país e o Twitter liberou, né? Você liberou a conta. Aí o ministro Alexandre de Moraes, não, tem que bloquear no mundo todo.
Aí o Twitter vai lá, bloqueia no mundo todo. O que é que os caras fazem? Abrem um perfil novo. Só tô aqui nesse perfil, aí todo mundo vai lá. Então, assim, eles entendem, e aí sem entrar nem em juízo de valor, eles entendem, eles se criaram nisso, eles sabem fazer. Aí a oposição não tem capacidade de entender e reagir a isso, aí fica criando essas questões. Por exemplo, eu por definição, sou um liberal. Eu acho que não pode ter nenhum tipo de censura. Nenhum tipo de censura. Assim, não pode nem para um lado nem para o outro. Então, assim, se um lado pode falar, deixa o outro lado falar. E quem vai decidir isso é a justiça. Se eu achar que estou sendo atingido, eu entro na justiça, mando prender o cara, processo o cara, faz qualquer coisa. Mas censurar o cara previamente porque ele está falando coisas absurdas, porque durante muito tempo a esquerda também falou coisas absurdas. Então, assim, é um risco, né? É uma linha muito tênue, né? Quando você tênue, aceita... Uma coisa é você julgar depois, uma coisa é você antecipar um julgamento. Eu acho muito tênue isso. Tem excesso, sobrando de excesso. Os bolsonaristas produzem fake news, não tenho a menor dúvida disso. Agora, eu acho que é um direito deles falar, como é um direito também da gente contestar e criticar. Porque na hora que você fala, é processado e é condenado, você não para de fazer as coisas. Manuel, as pesquisas, Bruno, só fechando um raciocínio aqui, elas vieram numa onda de muito erro, né? Então, Brexit, eleição nos Estados Unidos, votação na Colômbia, negócio das Farc, tudo que era dado como certo depois da eleição deu diferente. E o pessoal falava muito do voto envergonhado, da pessoa que dizia aquilo que era, vamos dizer assim, gostoso de ser ouvido, mas não dizia exatamente aquilo que ela sentia. Quando você faz uma análise da internet, de tudo que passa, que você olha a rede social, você apaga esse efeito, né? Porque na rede social o cara é ele, né? Não, na realidade é o seguinte, existem duas perspectivas que a gente analisa nesses processos. A primeira perspectiva, assim, na rede social, eu sou quem eu gostaria de ser. Tá? Então, eu projeto uma imagem do que eu gostaria. No Google, você é efetivamente quem você é, porque a busca no Google é anônima. Eu conto um caso super simples. Um cliente um dia nos procurou, só fiz uma pesquisa aqui e descobri que os brasileiros têm hábito de emagrecer, fazendo exercício, comendo comida saudável. É algo muito interessante essa resposta. A gente está montando toda uma estratégia de fazer isso. Eu disse, você permite que eu teste a hipótese, né, usando o meu método? Não é uma pesquisa, mas vou usar o meu método. Ele falou, não, tudo bem. Aí você vai no Google e pergunta, Google, qual é a busca mais constante para a palavra emagrecer? Considerando esse universo. A busca mais constante é como emagrecer rápido, como tomar remédio para emagrecer, como emagrecer sem deixar de comer. E aí, essa coisa de alimentação saudável, busca natural, está lá para trás. Então, assim, as pesquisas perguntam, as pessoas respondem. O problema é que no Google tem um livro que foi até do cientista-chefe do Yahoo, chama Duncan. Ele diz que o livro é o seguinte, o título é Todo Mundo Mente. Não é do deixa eu refazer aqui. Tem um livro de um pesquisador americano que analisa o Google em si. Esse cara foi a pessoa que ajudou a construir o Google Trends. Esse livro se chama Todo Mundo Mente, né? É exatamente isso. No Google você diz exatamente a verdade. Na rede social você projeta aquilo que você é. Então a gente, Rogério, respondendo isso, a gente olha essas duas perspectivas e sai cruzando elas para ver até onde está essa aferição. Na verdade, eu queria explorar uma coisa que o Rogério comentou, só para fechar essa parte, e aí a gente shift gears, muda a marcha, mas ele falou do Brexit. Eu li um documento algum tempo atrás, acho que um ano e pouco, do jornal Guardian, em inglês, uma das jornalistas que foi explorar um pouco daquele problema da Cambridge Analytica, daquele vazamento de dados, etc. E diz que um dos afetados foi exatamente o resultado do Brexit, porque ela foi descobrir que no interior da Inglaterra, que era totalmente contra o Brexit, né,
havia uma carga muito pesada de manipulação de posts e comunicação influenciando a favor do Brexit em lugares que eram sabidamente contra, e dizendo que aqueles lugares eram a favor. Eu não sei se a história é mais ou menos essa, mas o que ela foi lá e descobriu, ela é uma jornalista investigativa, ganhou até um prêmio, acho que o ano passado, que aquilo foi, sim, uma manipulação da Cambridge Analytica e usando o próprio Facebook como enfim, canal para isso. Eu não sei se isso é fato, mas veio atrelado a isso também a questão de Hillary e Trump e Rússia, e, inclusive, isto está num livro de um cara chamado Roger McNamee, que foi um dos investidores do Facebook, que foi mentor do Mark Zuckerberg, depois eles se afastaram. Esse livro saiu ano passado, ou retrasado, chama Zucked, onde ele cita, inclusive, o WhatsApp falando das eleições no Brasil e Bolsonaro também, como parte do mesmo balaio. Você tem alguma opinião sobre isso? Eu não tenho informação suficiente para avaliar a questão da Cambridge Analytica, porque realmente aquilo ali houve uma fraude em relação à captura de dados. Mas aqui no Brasil, eu não sou ingênuo, né, para achar que não houve distribuição massiva de WhatsApp. Não sou ingênuo para não achar que houve também fake news. Só que o outro lado também fez, tá? Não foi só um lado. Então, um lado fez, o outro lado fez. O problema é que a mensagem de um lado foi mais aderente do que a mensagem do outro. Então, assim, eu acho que... Mas eu insisto, mais uma vez, essa questão de você manipular uma eleição... Eu imagino o seguinte, eu imagino que algum grande tycoon americano ou russo deve ter acordado um dia e pensado, nossa, tem uma eleição naquele país lá da América Latina que é estratégico para o mundo, eu preciso agora dar uma ajuda para poder manipular a eleição, eu vou fazer assim, vou gastar centenas de milhões de dólares para poder manipular essa eleição, para que ganhe alguém que eu queira para fazer isso. Eu acho muito teoria da conspiração. Nessa mesma história do Brexit, eu entendo que influenciou decisões, mas se a Inglaterra não quisesse sair do Brexit, ela não tinha saído. É simples assim. É simples assim. Porque parece que está sofrendo até agora com a história da Irlanda, né? Da fronteira da Irlanda. Como é que vai resolver aquilo, né? Porque parece que quando eu perdi, eu mudo a regra do jogo, entendeu? Eu mudo a regra do jogo. Aí, nesse mesmo história do Brexit, tem um filme da HBO sobre o Brexit, onde tem uma cena onde o estrategista do Brexit encontra o estrategista que era contra o Brexit. E eles estão tomando um chopp no pub, e o cara que era contra diz o seguinte: nós não perdemos essa eleição nos últimos 4 meses. Nós perdemos a eleição há 20 anos, quando não percebemos que estava acontecendo uma mudança, nós estávamos no poder, as pessoas estavam insatisfeitas e nós não sabíamos. Então, na verdade, é o seguinte: o Bolsonaro não foi eleito por causa de 2018. Bolsonaro foi eleito por um conjunto de acontecimentos que foram sendo somados ao longo dos últimos 20 anos, que as pessoas não perceberam, né? Que quem estava no poder achou o fato de estar fazendo isto é suficiente. E não foi. Bolsonaro ele não apareceu em 2018. Bolsonaro começa a nascer em 2013 nas manifestações, é anterior a essa questão. Então, assim, eu acho que é um pouco conveniente, né, dizer que foi isso que determinou uma mudança do Brexit, uma mudança disso. Que tem a tecnologia, Bruno sabe melhor do que eu, que Bruno estava lá dentro do Yahoo, a quantidade de dados que o Yahoo tinha em mídia programática e tudo mais era gigantesca. Agora, dizer que só foi isso, na verdade, assim, você perdeu porque as pessoas não queriam ficar lá. Sim. Você sabe que isso me faz lembrar que é que nem acidente de avião, né? Nunca é uma causa só, né? É um acúmulo de coisas. Né? Eu queria voltar a insistir nesse ponto da mídia social, Manuel, e talvez entrando um pouquinho aqui na metodologia que vocês usam, porque você está certo, sem dúvida nenhuma. Eu acho que tem muita teoria da conspiração também, eu estou contigo nisso, eu estou alinhado. Por outro lado, eu fico pensando que hoje nós temos muito poucas empresas e até mídias
se a gente chamar essas mídias sociais de empresas de mídia, de tecnologia, que acumulam e concentram muito dado. Então, você, por exemplo, citou aí que a gente tem 4 redes sociais. Você falou do YouTube, do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. WhatsApp, não, do Twitter. E do Twitter. Então, na verdade, elas são 3, porque o WhatsApp, o Instagram e o Facebook é uma só. O Twitter no Brasil é forte ainda, é uma separada. E aí você tem o YouTube que junta com o Google, né? E essas 3 empresas, elas realmente têm um acesso a dados que é uma coisa impressionante. Elas acumulam muita coisa, elas possibilitam que as pessoas movimentem informações de uma forma muito rápida. Eu entendo o que você está falando, que são os dois lados movimentando, concordo também com isso, acho que o que vale para um vale para outro. Sou contra a questão da censura completamente, mas o Brasil ainda é um país que, enfim, tem uma educação muito primária, você tem muita gente que é desinformada e que acredita, tem um termo aqui nos Estados Unidos que é o gullible, né? Que o cara acredita em qualquer coisa que conte. Ah, não, mas eu vi na televisão. Ah, eu vi a TV falou que vai sair a vacina. Ah, a TV falou que a cloroquina tá bom. E ele encara aquilo como verdade absoluta sem ter a capacidade de questionar. Pessoal, como eu falei, eu sou um cara que acredito que as pessoas têm a capacidade de tomar suas decisões. Eu não posso defender que exista esse tipo de censura no Brasil, porque as pessoas no Brasil não estão preparadas para administrar informação. Isso é um princípio. Então, na verdade, é o seguinte, eu defendo o seguinte, eu defendo um Estado que não me enche o saco, né? Não me perturbe como um empreendedor, como gerador de riquezas para o país. Mas defendo um Estado que regule, né? Que seja um regulador dessas ações. Então, assim, só para você entender, no Brasil, 56% do tráfego do Brasil está concentrado. Volta. No Brasil, 56% do tráfego da internet está concentrado em 3 propriedades: Google, Facebook, né, e o Twitter. Essas 3 propriedades, elas absorvem 56% do tráfego brasileiro de internet. Então, tem muito dado aqui? Tem. Essas empresas deveriam ser mais transparentes, sob nenhuma dúvida. Agora, cada um é responsável pela sua decisão. Se eu recebo uma informação na internet e essa informação é falsa, e eu tomo uma decisão baseada nessa informação, o problema é seu. Então, eu sei que a soma disso gera um impacto, mas o problema é seu. Você é maior de idade, você decide o que você faz da sua vida. Então, assim, sempre que na minha vida, eu não nasci para estar no ambiente corporativo, como o Cadu, como o Bruno, como o Rogério. Como eu sou um cara muito indisciplinado do ponto de vista corporativo, eu não teria feito nenhuma carreira corporativa. Por exemplo, a Bytes tem uma aliança estratégica com a KPMG no Brasil para projetos de governança digital. E quando eu vou fazer as reuniões na KPMG, falo assim, eu admiro muito vocês aqui, porque eu jamais conseguiria viver nesse universo que vocês dizem, porque tem um conjunto de regras que eu sou muito inquieto e sou insubordinado. Então, assim, eu duraria uma semana em algum lugar que eu trabalhasse. Mas eu viu isso há 20 anos atrás e também saiu fora. Mas então, pois é, eu ia falar que eu estou olhando e falando, pô, mas peraí, eu acho que eu já vi esse filme também, entendeu? Então, e não é à toa que hoje o que a gente busca aqui, inclusive nós 3, temos uma parceria, eu e o Rogério com a consultoria e o Bruno com a consultoria dele, a gente se uniu em alguns projetos exatamente para trabalhar essa questão mesmo. Então, é de fora para dentro, né? Mas eu pegando esse gancho, inclusive... Deixa eu só interromper uma coisa. Esse trabalho de vocês, neste momento, ele é fundamental, porque eu não acredito assim... Ontem a gente teve uma conversa com o Baez, com o Pondé, né? Luiz Felipe Pondé, que eu também concordo com o que ele falou. O mundo vai ficar melhor, porque as pessoas... Não vai ficar melhor nada, porque se o cara já não prestava antes da pandemia, não vai ser a pandemia que vai mudar ele. Ele vai continuar não prestando fora. Mas, então, assim, essa ideia de que o mundo, essa esperança que o mundo vai mudar, não. Agora, certas questões, certas circunstâncias vão mudar profundamente. Então, pessoas com a experiência de vocês, que conseguem entender este jogo corporativo
E agora essa mudança, porque todos os modelos existentes, acabou. Os mapas vão ter que ser refeitos, a gente vai ter que ter uma nova cartografia do trabalho corporativo. O território mudou, né? A gente está no meio dessa tempestade tentando atravessar, e até a analogia engraçada que a gente ouviu semana passada, até falou no programa, é que nós estamos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. São barcos diferentes e cada um está enfrentando as suas marés, as suas ondas. E pegando isso que eu queria te perguntar, diante de todos esses insights que você trouxe e que você acompanha nessa questão política, mesmo de governança, como é que é isso no mundo, exatamente no mundo organizacional? Os teus clientes, que são clientes da economia privada, como é que é esse trabalho desses insights para eles? O que eles perguntam, o que eles querem saber, onde é que eles vão, qual é a antena que está ligada aí? Então, a antena é o seguinte, para minha sorte, a base existe no Brasil, não existe na Suécia. Se fosse na Suécia, não ia ter graça, porque não tem confusão todo dia. Então, graças a Deus eu sou brasileiro, não sou sueco. Na realidade é o seguinte, a gente sempre teve um papel de estar muito próximo do cliente, entender muito o que ele queria do ponto de vista de informação. Só que quando começou esta pandemia, foi que a gente percebeu, a nossa carga de trabalho aumentou muito, né? Muito. E o cliente começou a demandar, e isso foi a grande, assim, a gente sabia, mas ficou muito cristalizado, que é informação de qualidade, numa confusão generalizada como esta, faz uma grande diferença. Porque o cara, assim, eu sei que a Bytes ou qualquer outra empresa que tenha esse patamar parecido vai entregar uma informação que é diferente. Então, por exemplo, na hora que eu for decidir como vai ser meu reordenamento do meu cenário de trabalho, do cenário da geografia do trabalho, como o Cadu falou, para mim, é melhor procurar Bruno, Rogério e Cadu do que procurar alguém que está agora tentando tapeando isto. Porque, na verdade, esses caras viveram o antes, estão na mesma situação que eu estou agora e conseguem projetar o depois. Hoje, se você fizesse uma nuvem de palavras do que você enxerga na internet, qual seria a palavra mais forte, ou quais as palavras mais fortes que você enxerga? Se eu for usar uma ferramenta, eu talvez descubra outra palavra, mas para mim é estresse de informação. As pessoas estão submetidas a um estresse de informação gigantesco. Eu vou contar um caso que um acompanhamento que a gente está fazendo. A gente, desde o início, a gente acompanha as buscas que são feitas no Google sobre Covid. Nos últimos 30 dias, o interesse para o Covid caiu de maneira assustadora. As pessoas não estão mais buscando informação no Google como buscavam antes em relação ao Covid. Por quê? As pessoas estão completamente saturadas, né? E estão tentando encontrar outros caminhos. Então, está gerando um estresse informacional, porque a gente tá com a sobrecarga de informação. Todo mundo em casa, todo mundo recebendo informação, a audiência subindo de todos os programas jornalísticos. Então, esse estresse, isso vai gerar um problema muito sério, porque a gente volta a uma questão anterior aqui, que é a incapacidade do brasileiro médio de entender a diferença entre informação falsa e informação verdadeira. Eu não gosto de usar a expressão fake news, porque fake news parece que não existe notícia falsa. Se a notícia é verdadeira, ela não é falsa. Então, assim, eu prefiro informar, ou disinformation, como os americanos utilizam, ou desinformação. O nosso grande problema é que a nossa incapacidade de ter o que chama educação midiática, que é saber que aquela informação que está no Google não é a mais importante. Certa vez, quando um cliente me disse: Manuel, este preço que você está me propondo aqui é um preço realmente muito significativo para informações que estão no Google. Eu disse: vou te explicar simplesmente como é que é. No Google, o primeiro link sobre esta informação que você está me falando aqui é da Wikipedia. O verbete está errado. A informação está com o verbete errado. A informação certa está na terceira página. Só que 75% dos cliques que acontecem no Google acontecem nos 3 primeiros links orgânicos da primeira página. Então, se você acha que o que eu posso te oferecer é o que está no Google, você está completamente equivocado. Realmente faz sentido o que está falando. Então,
O que eu digo é o seguinte, há uma sobrecarga, as pessoas despreparadas a absorver essa informação, despreparadas, todo dia muda, todo dia tem uma notícia nova, né? Porque se você tomar cloroquina melhora, se você tomar aguardente melhora, se você tomar leite com sal melhora, tudo vai. Mas eu acho o seguinte, o trabalho, por exemplo, a Bytes, nós estamos há mais de 120 dias, nós somos em 25 pessoas, nós estamos há mais de 120 dias remotos. Eu tenho pessoas que trabalhavam na Bytes, que ainda trabalham, né? Que moram numa distância de 1h30 da Bytes. Então, todos os dias, essas pessoas trabalhavam 8 horas na Bytes, com mais 3 horas de deslocamento. Hoje, essas pessoas estão em casa. Então, elas recuperaram diariamente para a vida delas 3 horas da vida delas. Tudo bem que o cara está confinado, mas tudo bem, mas está lá. 3 horas. Quando tudo, vamos imaginar que em janeiro, fevereiro, a vacina volta. Tem uma vacina e está todo mundo imunizado. Melhor, maravilha, está todo mundo imunizado. Você acha que eu vou pedir para essa pessoa que recuperou 3 horas da vida dela, que produziu do mesmo jeito, volte para baixo? Não. Nem eu vou pedir isso, nem ela vai querer. Esse, atualmente, é o principal debate nos departamentos de RH das empresas aqui nos Estados Unidos, porque agora está se começando a pensar, ok, como é que vai ser essa volta? Quem volta, quem não volta, quem é essencial voltar, quem não é, por que um volta, por que o outro não volta, quais serão os critérios? E, obviamente, você vê muitas empresas entregando partes do seu escritório, porque elas já descobriram que não precisam disso, e muita gente que se descobre, como você falou, o cara descobre, peraí, eu tenho 3 horas de volta, eu não quero. Eu quero chegar para o Manuel, meu chefe, e falar, Manuel, eu vou no escritório uma vez por semana, 2 vezes por semana, os outros dias eu posso trabalhar de casa. Eu acredito muito nesse modelo, talvez, de escala. Inclusive, estava vendo, essa semana, dentro do que você falou, Bruno, fiquei até bastante impressionado. O presidente da Johnson & Johnson aí nos Estados Unidos falou que não, que ele quer todo mundo de volta no escritório. Porque isso é que promove a inovação, a fricção criativa e tal. Mas se eu ouço o que o Manuel está falando, em termos. E aí, lá no final da entrevista, ele concede, né, que é possível que tenham escalas, 2 vezes por semana, etc. Cadu, como tudo na vida, eu acho que tem sempre os dois lados, né? O Manuel falou muito aí do caso do Bolsonaro como um caso de um grupo que há 4 anos vem aprendendo a lidar com o digital e vem aprendendo a influenciar através do digital. E que, de certa forma, nasceu com essa intenção porque eles não tinham o espaço tradicional. Assim como você poderia fazer analogia com a Amazon, que tem esse DNA digital, versus a Walmart, que é um gigante que está tentando competir no digital, não é por falta de recursos, mas que tem o DNA de loja. Como o Yahoo, quando começou a enfrentar o Google, porque o Google nasceu na cloud, nasceu explorando advertising, enquanto que o Yahoo tinha uma questão muito mais manual com respeito ao search. Então, eu acho que as evoluções vão acontecendo, as trocas de comando, elas acontecem a partir daí. E eu acho que esse novo mundo ele vai permitir a muita gente olhar para isso como, agora tem essa possibilidade, e vão ter os early adopters, vão ter aquelas empresas que vão nascer já dessa forma. Quantas empresas estão nascendo hoje que já estão com essa cabeça? E você vai ter aquelas empresas que estão mais, como é que eu vou dizer, presas, né, à sua cultura, e vão ter mais dificuldades de mudar. Manuel, você tem uma leitura privilegiada disso. Você tem uma ideia do que volta e daquilo que já é caminho trilhado e que a partir daí continua? Para mim, eu já vejo o seguinte: empresas de pequeno e médio porte, como a Bytes, com um nível de uma quantidade de funcionários pequena, né? Eu vejo empresas do porte da Bytes que conseguiam e conseguem trabalhar remotamente, sem estoque, sem necessidade de estoque, fazendo esse tipo de conversa, tendo essa troca diária aqui, elas serão as primeiras empresas a entrar nesse novo modelo. Por exemplo, se hoje eu fosse abrir uma empresa dentro desse novo contexto, eu abriria uma empresa sem série. Então, assim, vamos nos encontrar a cada 15 dias, a cada semana, em algum lugar, ou então montaria
uma sede completamente diferente, onde eu tivesse um espaço, por exemplo, uma das características que eu tenho, também aprendi um pouco com o Bruno isso, é receber as pessoas. Eu gosto de receber as pessoas. Então, talvez a configuração que eu faça futuramente, minha mulher é designer e tem um escritório de design e arquitetura com arquiteta. Uma das coisas que a gente está falando é mudar a configuração da empresa para ser uma configuração onde eu consiga receber pessoas, onde eu consiga conversar com as pessoas, onde eu consiga e acabar com aquela figura do posto de trabalho, entendeu? Posto de trabalho. Então, assim, eu entendo que esta nova cartografia do trabalho vai começar de baixo para cima. Então, eu não acredito que uma Johnson vá fazer isso de partida, porque ela tem um ativo imobilizado muito grande, né, de computador investido, rede investida, tudo mais investido. Tem um problema sério, como é que eu trago segurança para o home office, né? Porque eu estou falando aqui para uma conexão de banda larga da net, né? Mas como é que uma empresa que trabalha com dados criptografados, como é que eu faço? Então, assim, tem todo um aprendizado. Agora, a pequena e a média empresa é que vai liderar esse movimento, porque isto é simplesmente redução de custo. Não tem discussão, é redução de custo. Mas uma das minhas preocupações ainda é como que as redes caseiras, né, porque está todo mundo entrando de casa e pessoas no futuro vão começar a entrar de cafés, de outros lugares, como é que a gente se protege, como é que as VPNs vão entrar e como é que a gente educa as pessoas a fazer isso? Porque tecnologia para tentar se proteger existe. O negócio é a educação. O Manuel tem um dever aqui institucional desagradável, que é endereçar o encerramento do programa. E aqui a gente tem tanta coisa aqui para conversar e perguntar. Eu queria aproveitar uma das posições que você tem, você participa do Conselho de Turismo da FEComércio aqui em São Paulo. Talvez um dos segmentos mais afetados, se não o mais afetado, é o turismo. E eu queria que você contasse para a gente como é que vocês veem isso, como é que vocês debatem essa questão do turismo no meio dessa pandemia toda que nós estamos vivendo. Lá na FEComércio, né, no Conselho, há uma grande preocupação com o futuro desse negócio, né, em São Paulo, obviamente, que é a área de atuação da FEComércio, mas no Brasil todo, por um conjunto de motivos. Durante muito tempo, se disse que o turismo representava 10% do PIB do Brasil. Aí, quando aconteceu a pandemia, o PIB do Brasil caiu no primeiro momento em 5%, só que o PIB do turismo caiu quase 100%. Então, os 10% não eram verdadeiros. Então, o que é que falta? Falta muita informação ao governo em relação ao turismo. O governo precisa entender que o turismo ele não é só hotel, pousada, o carro que eu alugo, é o restaurante, é a academia, é o guia, é todo mundo. Então, ele é um ecossistema muito mais amplo do que parece. E vai demorar muito para se recuperar a credibilidade no turismo. E eu entendo que quem mais vai sofrer são os hotéis, porque, na verdade, é o seguinte, eu acho que empresas de aluguel de casas como o Airbnb, eles vão recuperar mais rapidamente, porque na casa você tem um controle maior então, do que vai fazer, tem um conjunto de procedimentos para fazer. No hotel você entende que não. Então, acho que esse setor é um setor que é muito massacrado. E o que aconteceu, casos de empresas que trabalhavam na cadeia de turismo perderam tudo em poucos dias. Tem um caso de uma empresa que eu conheço, que é uma empresa que prestava serviço para hotéis e pousadas, e em 72 horas ele perdeu 50% do faturamento. Em uma semana já tinha perdido 90%. Na semana seguinte ele decidiu fechar a empresa. Então, assim, é muito duro você ser reparado assim. Hoje 50% dos hotéis do Brasil estão fechados. E você não sabe se é fechado temporariamente ou fechado definitivamente. Então, assim, é um setor que vai sofrer muito. Antes do Rogério terminar, eu sei que você não entende muito de futebol, nem gosta, mas você sabe que na sua querida Pernambuco, ontem, sagrou campeão o Salgueiro, quebrando um ciclo de 75 anos, onde apenas Sport, Santa Cruz e Náutico ganhavam. É mesmo? E no seu querido Rio, o Fluminense está como? O Fluminense continua sendo... Está por baixo, como sempre. O time desafiando aquele time do status quo
e mostrando que nós somos alternativa viável. Entendi. Manuel, nessa hora da conversa é a hora que eu tenho que terminar. Eu queria te agradecer muitíssimo, pedir para você nos dar uma mensagem de tudo que você vê e que você prometa voltar aqui para um outro bate-papo gostoso como esse. E muito sucesso nessa nova iniciativa importante ligada à educação, à capacitação, que é a Escola Bytes. Sucesso, adorei a ideia, viu? Não, inclusive, a gente pode organizar um curso de como as pequenas e médias empresas podem se readaptar a essa nova cartografia. Viu? Fechado. Rogério, eu agradeço muito o convite, estarei aqui quantas vezes forem necessárias, e eu sempre gosto de encerrar minhas apresentações com uma frase do estatístico americano que diz o seguinte: em Deus todos nós confiamos, o resto tragam dados. Excelente. Espetacular. Valeu, Manel, cara, legal. Manuel, um abraço a você que nos prestigiou, um grande abraço, se inscrevam. Semana que vem tem mais. Tchau, pessoal. Até logo. I'm ready.